Aqui o edifício metropolitano, né? É um edifício misto. Ele tem a parte de galerias embaixo e a parte de escritórios, né? Esse edifício acho que já tem pelo menos uns 50 anos, né? É um edifício bem antigo. Ele foi projetado pelo arquiteto Giancarlo Nasperini nos anos 60, né? Substituindo um casarão que havia nesse local. E ele é um dos primeiros shoppings de época, né? Em conceito aberto, servindo a cidade junto com o cinema, lojas, integrado junto com a Praça Dom José Gaspar. O edifício metropolitano é um edifício tombado, então a gente não pode mudar as características originais dele, então a gente tem que executar toda a parte de reforço sem mudar as características do prédio. Então, o que aconteceu com esse prédio, né? Ele sofreu ao longo dos anos, ficando velho, uma deterioração, primeiramente, no revestimento de pastilhas pela ação do meio agressivo. No caso, as chuvas ácidas, né, oriundas das águas das chuvas, mais o dióxido de carbono. Se você for misturar esses dois, você vai ter um ácido sulfúrico. Ele deu um grande poder de dissolução da pasta de cimento, né, dissolvendo os rejuntes, e chega uma hora que não tem mais rejunte, a água penetra por trás, acumula-se, né, e vai soltando essas pastilhas pela lixiviação da argamassa que adere a pastilhas às bases, fica exposta à estrutura. E como os prédios antigos não tinha esse conceito de durabilidade que existia a partir de 2003, os cobrimentos eram inferiores, além do que nós constatamos nos laudos também, ninhos de pedras, falhas de concretagem, né? E a estrutura começou a entrar em corrosão, principalmente nos pilares. O problema do edifício, né, foi a falta de manutenção e o problema estrutural do concreto, né? O que é? A gente encontrou muitos pontos com baixo cobrimento, né? E por falta dessa manutenção acabou agredindo muito o concreto. E só resolveram tomar uma providência o dia que caiu um pedaço da fachada, que poderia ter atingido pessoas, porque aqui tem um certo movimento, tanto aqui ao lado interno, principalmente da praça, né? Diante disso, o síndico considerou interessante e fazer uma contratação de um laudo técnico. Bem, a Totem ela existe desde 2008. Nós fazemos essa parte de laudo de estruturas, laudos de fachadas. Bem, a maior importância de fazer o laudo é saber, né, primeiro, as origens dos fenômenos patológicos, né, o nível de gravidade de deterioração da própria estrutura, né, com base nisso determinar quais os tipos de intervenções a serem feitas, principalmente, né, quais os materiais de construção e os procedimentos executivos. Com tudo isso, você consegue montar uma planilha orçamentária para que, quando o condomínio for orçar, todos orcem a mesma coisa, né, reduzindo a disparidade de orçamentos. Foi feita uma prospecção, descendo um cordeiro, com martelinho de inspeção, para poder fazer uma coisa que chama-se auscultação. A gente marca no local as regiões, né, abre janelas de inspeção nos pontos com corrosão, né, coleta também amostras para saber a causa dessa corrosão de armadura. E com base nesse laudo técnico, que foi encaminhado ao condomínio, né, o condomínio contratou uma empresa, no caso a Serpon Engenharia, que iniciou-se as obras de restauração, reforço e recuperação dos pilares. Aqui a recuperação consiste em remover toda a parte de pastilha, emboço que está deteriorado, né? Após a remoção, a fazer toda a remoção de ferrugem da armadura. Então a gente lixa com as lixas manuais e com equipamento de lixadeira. Após isso a gente faz um tratamento na armadura com protetores à base de zinco, onde o aço perdeu mais de 20% da sua seção, a gente repõe esse aço
Após a reposição, nesse aço novo também a gente faz um tratamento com protetivo com zinco. Então, após todo o tratamento do aço, a gente faz a reconstituição do concreto, né? A gente utiliza grout aqui, deixando sempre pelo menos 3 centímetros de cobrimento do aço que a gente repôs, e tentando manter sempre uma distância do concreto novo com a pastilha para poder ser feita essa reconstituição sem mudar a característica do prédio, né? Porque o prédio é tombado, então quando forem refazer o acabamento cerâmico, a gente não pode ter dentes, nem tirar o prédio do prumo para fazer essa reconstituição das pastilhas. A particularidade dessa obra aqui, ele é um prédio tombado, né? Então, o principal problema aqui foi decidir como fazer esse reparo sem danificar, porque assim, quando a gente remove as pastilhas, muitas delas você não tem como salvar. Então a gente tem que explicar para o Condefat como vai ser feito e como vai ser reconstruída essas pastilhas, né? Porque essas que não dão para recuperar, a gente tem que encontrar algum fornecedor que fabrique a pastilha igual a essas que estão aqui. Se continua esse nível de degradação, como é estrutural, é o colapso, né? Então, quando a gente não faz esse tratamento, essa manutenção, o prédio pode colapsar. O nosso diferencial é sempre, primeiramente, a segurança, né? A gente preza muito pela segurança. Então a gente tem as visitas dos técnicos de segurança aqui cada 2 dias, então a gente não faz a obra, principalmente aqui, que a fachada é em cima de praça, em cima da calçada principal, então a gente preza muito pela segurança e a qualidade, né? Então aqui, no caso dessa obra, a gente recebeu um laudo, né? Então a gente faz de acordo com o laudo e tem uma fiscalização de um terceiro por trás, né? A Serpol eu conheço há muitos anos, né? Desde 2001, 2002, mais ou menos isso. Então, assim, a parceria é muito boa, né? É assim, eu tenho certeza que eu posso virar as costas e fazer do jeito que eu quero. É isso que é importante numa empresa de recuperação, né? E tem que ser especializada. A recuperação estrutural, a recuperação de fachada não é para aventureiro, mesmo. Então, o nosso diferencial é deixar sempre o cliente tranquilo para cuidar do que interessa, né? Porque ninguém quer ficar com a cabeça cheia pensando o que está acontecendo na sua obra.